Olá pessoal, sou Tatiane Scremin e vou trazer aqui para vocês uma questão que está prejudicando o envio dos arquivos do bloco X, do bloco 10, lá aqui em Santa Catarina. Por incrível que pareça, é a devolução. A devolução, o pessoal não consegue fazer certo. Não estou falando todo mundo, mas a gente tem muitos problemas com a devolução. Então, como é que deve ser feita essa questão da devolução para ficar correto? Porque quando se devolve uma mercadoria, essa mercadoria sai do seu estoque e entra no estoque do seu fornecedor. Então é obrigado a ser documentado com nota fiscal, mas quem que tem que emitir essa nota de devolução? Então vamos lá. Se quem devolve é uma empresa contribuinte do ICMS, é essa empresa contribuinte, né, esse cliente que tem que fazer a devolução. Então, se você é o fornecedor e vende para um cliente contribuinte, é esse cliente contribuinte quem faz a emissão da nota fiscal de devolução. Não pode ser o próprio fornecedor. Ah, mas Tatiane, eu tenho um fornecedor que às vezes faz. Então depende, gente. Claro, no ICMS depende de muita coisa. Quando que o próprio fornecedor ele pode emitir uma nota fiscal de devolução envolvendo um contribuinte do ICMS? Quando esse fornecedor ele teve a mercadoria recusada no momento do recebimento, ou a mercadoria nem chegou para o cliente por algum motivo, sei lá, deu problema na transportadora, ou nem saiu do fornecedor. Então, o cliente não recebeu a mercadoria, porque ele recusou, porque nem saiu do fornecedor, ou porque a transportadora não achou e levou de volta para o fornecedor. Neste caso, o próprio fornecedor emite a nota fiscal de entrada de devolução. E aí só o fornecedor escritura as duas notas fiscais, a de venda e a de entrada, que é a devolução. Matou. O cliente não escritura nada, nenhuma das duas. Ele não recebeu. Agora, se o cliente recebeu a mercadoria, é ele, cliente, que tem que fazer a devolução. Ah, mas Tatiane, eu só emito cupom fiscal. Gente, isso é uma desculpa muito esfarrapada. O cupom fiscal, ele documenta venda de mercadorias. Ele não documenta devolução, ele não documenta a venda para um contribuinte, para fora do estado. Então a empresa, claro, 99% das vendas dela é para um não contribuinte, ela emite cupom. Mas e as outras operações que vêm a ocorrer na empresa, que ela precisa de nota fiscal? Então não pode ser uma desculpa isso. E não pode nem ser usado esse tipo de desculpa, na verdade, por falta de previsão legal. Então, nesse caso, é o contribuinte quem tem que fazer a devolução. E se ele recebeu na hora, viu que 10 unidades não estavam como ele queria, ele recusou só 10, mas na nota fiscal veio 15. 5 ele ficou e 10 ele recusou. E agora? Não existe recusa parcial. Ou ele recusa tudo, e aí o fornecedor faz a entrada e emite outra nota, das 5, ou né, da que ele ficou, ou ele escritura a nota fiscal das 15 unidades e emite nota fiscal de devolução das 10 que ele está devolvendo. Simples assim. É para ser, pelo menos. Toda nota fiscal de devolução tem que constar obrigatoriamente o motivo da devolução e a chave de acesso, ou número, né, da nota fiscal que está sendo devolvida, que é a nota fiscal referenciada. Já se quem devolve a mercadoria é um não contribuinte do ICMS, aí sim o próprio fornecedor pode emitir a nota fiscal de entrada daquela devolução. Ou esse não contribuinte emite uma nota fiscal avulsa. Então, se o não contribuinte emitir uma nota fiscal de avulsa, essa nota está valendo para a escrituração da devolução. Agora, a outra opção é ele não fazer nota avulsa e o próprio fornecedor emitir a nota fiscal de entrada dessa devolução, certo? Então, gente, resumindo isso tudo, fiz uma nota fiscal de venda, destinatário é contribuinte do ICMS, ele devolve. Destinatário não, ele emite a devolução, claro. Destinatário não é contribuinte do ICMS, aí o próprio fornecedor faz a nota fiscal de entrada. Então, resumindo melhor ainda isso, o fornecedor pode emitir nota de entrada de uma devolução quando o destinatário não é contribuinte, pessoa física, ou pessoa jurídica sem inscrição estadual. Quando o destinatário é contribuinte e recusou a mercadoria na hora, não ficou com nada, recusou tudo. Quando o destinatário é contribuinte do ICMS e a mercadoria não chegou nele porque a transportadora se perdeu, enfim, por N motivos, mas não chegou nele. Aí o próprio fornecedor emite. E ainda quando nem sai do fornecedor, acontece demais. Aí emitiu uma nota de venda e aí já faço um estorno. O pessoal chama de estorno, né? Que é um ajuste. Aí o próprio fornecedor faz. Então, nesses casos, o fornecedor faz a emissão da nota de devolução e aí o cliente não pode escriturar nenhuma das notas envolvidas, tá? Toda devolução, independente se quem está devolvendo é contribuinte ou não contribuinte, tem que constar
número, série, data, chave de acesso da nota fiscal que está sendo devolvida e, claro, o motivo da devolução. Eu faço bastante trabalho de auditoria em documentos fiscais, até a palavra não é nem auditoria, né? Eu faço revisão, né, de alguns documentos fiscais e eu vejo na devolução que o pessoal não coloca o motivo, tá? Mas está bem claro no regulamento, tem que colocar o motivo. No caso do Simples Nacional devolvendo, ocorre da mesma maneira. Se ele é contribuinte, é ele quem devolve. Se ele não é contribuinte, ou ele emite a nota fiscal avulsa, ou o próprio fornecedor emite a nota fiscal de entrada. Quando ele é contribuinte, ele emite a nota fiscal de devolução. O CSOSN, no caso de ser nota fiscal eletrônica, tem que ser 900. Por quê? Porque, gente, sempre que o Simples Nacional devolver uma mercadoria através de uma nota fiscal eletrônica, ele tem que informar o ICMS em campo próprio. Então, o que ele tem que fazer? Ele olha lá na nota fiscal de entrada. Teve ICMS? Teve. Então, na de devolução, ele também informa. Então, para ele conseguir informar ICMS numa nota de devolução, ele tem que usar o CSOSN 900. E isso não vai gerar imposto para ele, é só uma informação. Já se ele emite nota fiscal de modelo 1 ou 1A, que é o que a gente chama de nota fiscal grande, aí ele não pode destacar o ICMS em campo próprio. Aí é em dados adicionais. Né? Cada documento é de um jeito. Então, devolução nós estamos falando. Ele do Simples devolvendo. É modelo 1A? É. O ICMS é em dados adicionais. É nota fiscal eletrônica? Sim. O CSLSN é o 900 e aí ele coloca o ICMS no campo próprio. Também tem que colocar o motivo da devolução e referenciar a nota que está sendo devolvida. E por fim, como ele é optante pelo Simples Nacional, ele tem que informar aquelas frases do Simples, documento emitido por MI ou EPP, optante pelo Simples Nacional, e não gera direito a crédito fiscal de IPI. Então, sobre a devolução é isso aí.